irmãos, quero ser bem rápido naquilo que o Senhor colocou no meu coração. O apóstolo Paulo, o Novo Testamento, ele é composto por 27 livros. Boa parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, chamado de apóstolo dos gentios, chamado pelo Senhor Jesus Cristo. A primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 15, no versículo 52, o texto nos diz: no momento, no abrir e fechar de olhos. Essa expressão no momento quer dizer em um determinado tempo, em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Existem muitos momentos importantes na nossa vida, e a vida é feita de momentos, mas existem dois momentos principais em toda a história. O primeiro momento e mais importante foi quando o mesmo Deus Jesus foi arrastado pelas ruas de Jerusalém, com uma coroa de espinhos na sua cabeça. A multidão olhando para ele gritava dizendo: crucificam. Ele vai subindo a rua de Jerusalém carregando em seus ombros um patíbulo, o patíbulo da cruz. E quando eles chegam no ponte do Monte Caveira, no Gólgota, a Bíblia diz que ele é colocado sobre a cruz. Pregam as suas mãos, pregam os seus pés, levantam a cruz, e no alto da cruz, enquanto a multidão olhava para ele, o apóstolo João ao pé da cruz, junto com Maria olhando para ele, ele vai dar o brado de vitória. E o maior momento da história foi quando olharam para ele e ouviram ele dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, está consumado, está feito. Por quê? Porque na cruz do Calvário, quando Jesus deu este brado, deu esse grito de vitória, dizendo está consumado, ele está dizendo está pago a dívida dele, está pago a dívida dela. Ele não deve mais nada, ela não deve mais nada, visto que aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você, aquela dívida não era dele, aquela dívida era minha, mas ele foi lá no alto da cruz, num monte chamado Caveira, enquanto seus braços estavam abertos, o sangue escorrendo, ele gritou para o inferno ouvir: está pago, está pago, está pago, está pago. Esse foi o momento mais importante da história, o maior milagre que Jesus realizou, a salvação da nossa alma. Esse é o maior milagre que Jesus realizou. O maior milagre não é quando ele entrou em Jericó e deu vista ao cego. O maior milagre não é quando ele entrou em Naim e ressuscitou o filho da viúva. O maior milagre é quando ele foi à cruz e tomou a dívida que era minha, a dívida que era sua, e ele mesmo pagou. O apóstolo Paulo disse que a cédula que era contra mim, ou seja, a promissória de dívida, alguém dizendo você está devendo, era contra mim, era contra você. Jesus pegou, rasgou ela e gravou na cruz do Calvário. Esse foi o maior momento da história. E o segundo maior momento foi quando Jesus, João capítulo 14, ele conversa com os seus discípulos antes de ir à cruz. E Jesus está dizendo aos seus discípulos: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E Jesus percebeu que ao falar aos seus discípulos sobre a sua morte, o semblante de seus discípulos descaiu. Aí Jesus olha para eles e diz: não se perturbem o vosso coração. Por que estão preocupados? Creiam em Deus, mas creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou-lhes preparar-vos um lugar. E se eu for, eu voltarei para buscar vocês, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus falou aos seus discípulos que ele voltaria para buscar. Jesus vai saindo do templo certa vez, e os discípulos olharam para Jesus e disseram: mestre, olha como o templo é bonito, olha como o templo é bem edificado. Jesus olhou para os discípulos e disse: em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. A Bíblia diz que os discípulos chegaram em particular para Jesus e disseram: mestre, diga-nos quando será o sinal da tua vinda e quando vão acontecer todas estas coisas. Jesus em seus discípulos disse: porque haverá sinais de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, haverá pestes, haverá doenças. Tudo isso vai acontecer, mas não se assuste. É necessário que tudo isso aconteça, porque isso são princípios de dores.
Jesus deu uma lista a seus discípulos dos sinais que antecederiam a sua volta. E os discípulos estão ouvindo Jesus falando a respeito da sua volta. Jesus deu sinais aos seus discípulos. E eu vim aqui nesse momento dizer para você que a promessa de Jesus está de pé. Aleluia. Qual a promessa? Logo, logo Ele vai descer para buscar você e eu. Logo Ele vai abrir o céu para nos tirar dessa terra. Você já percebeu que o mundo já não nos cabe mais? Você já percebeu? O mundo já não cabe mais à igreja. E tudo nos mostra que Cristo já vem. Tudo nos aponta que Cristo já vem. O objetivo de eu e você estarmos aqui na igreja, primeiro, foi porque Ele nos salvou com a sua morte na cruz. E a sua morte na cruz nos redimiu de todo o pecado, nos deu um novo nome, nos deu uma nova posição, nos justificou diante de Deus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E Jesus disse: eu vou fazer tudo isso, mas eu não vou deixar vocês aqui, eu vou voltar para buscar vocês. O apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 52, ele fala desse momento, em um momento, e o segundo e mais importante momento da história, e para nós que servimos a Deus, é esse momento, chamado de arrebatamento, ou vinda de Jesus. O arrebatamento da igreja é o maior momento e mais desejado pela igreja. É o arrebatamento. Jesus te salvou somente para esse momento. Jesus salvou a tua vida. Jesus te trouxe aqui essa noite para dizer: o arrebatamento é uma realidade. Esse momento vai acontecer no abrir e fechar de olhos. Vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. No momento em um abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, ele está dizendo: olha, a vinda de Jesus será em momento, e será muito rápido, no abrir e fechar de olhos, e a trombeta vai soar. E quando esta trombeta soar, aquilo que é corruptível, esta matéria, vai se revestir da imortalidade. Aquilo que é mortal, aquilo que a morte alcança, esta carne, essa matéria, vai se revestir da imortalidade. Então cumpre-se algo que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Nesse momento do arrebatamento da igreja, vai ser a vitória da igreja. A vitória da igreja. Quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, ao soar da última trombeta, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, o mesmo apóstolo Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, e ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo, aqueles que partiram dessa vida com Jesus, ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Esse momento é chamado de arrebatamento. A palavra arrebatamento tem duas vertentes: rápidos, tirado com força e com rapidez de um lugar para outro. O arrebatamento da igreja é exatamente isso. Jesus vai nos tirar da terra e vai levar para morar com Ele. Essa é a maior promessa que a igreja tem. Essa é a maior promessa que Jesus nos fez. A promessa da vida eterna. No arrebatamento da igreja, chamado também de segunda vinda de Jesus. Por que é chamado de segunda vinda? A segunda vinda de Jesus é dividida em duas partes. Na primeira parte ele vem para buscar a igreja. Na primeira parte ele vem para buscar os salvos, aqueles que foram perdoados, aqueles que foram lavados pelo seu sangue. E na segunda vinda, na segunda parte da sua segunda vinda, ele vem com os salvos. A primeira vinda de Jesus foi quando ele veio a esta terra, nasceu, cresceu, aos 30 anos inicia seu ministério, um ministério de milagre, um ministério de prodígios.
cabeça uma coroa de espinhos. Na primeira vinda ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Na primeira vinda olharam para ele e disseram: não é este Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro? Na primeira vinda ele foi colocado um pano sobre o seu rosto e batiam nele e diziam: profetiza quem te bateu. Mas na segunda vinda ele virá coroado de glória. Na segunda vinda ele virá e o seu nome é Senhor dos exércitos, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Na segunda vinda ele vem, e ele vem com a igreja. Aleluia. Ele vai vir. Na primeira vinda levaram ele sobre a cruz, colocaram ele lá pensando que era o fim. Mas ao terceiro dia, domingo de manhã, a Bíblia diz que Marta e Maria vão ao sepulcro de Jesus, e elas vão levando especialistas para limpar o corpo de Jesus. Quando elas vão andando em meio ao caminho, elas vão conversando entre elas e dizendo: quando chegarmos lá, quem é que vai tirar a pedra para nós entrarmos? Mas para a surpresa delas, quando elas vão chegando perto do túmulo, a pedra já havia sido removida. Aparece um varão de branco, olha para ela e diz: mulher, por que estás procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele já não está mais aqui, ele ressuscitou, e ele está aqui essa noite. Aleluia. O arrebatamento da igreja é o momento mais esperado da igreja, mais almejado de todo crente. É o arrebatamento da igreja. É quando Jesus volta para nos tirar dessa terra. É quando ele cumpre a promessa que vai nos levar para morar junto com ele. E como vai ser esse momento? Em um abrir e fechar de olhos. Será rápido, será instantâneo. Num abrir e fechar de olhos, um piscar de olho. Não vai dar tempo de pedir perdão, não vai dar tempo de se consertar, não vai dar tempo de orar, não vai dar tempo de buscar a presença. Vai ser num piscar de olhos. Não vai dar tempo de fazer as pazes com Jesus. Vai ser num piscar de olhos. Mas eu estou pregando para uma igreja que diz: Maranata, hora vem. Eu estou pregando para alguém que almeja o céu, deseja a eternidade. Jesus, ele vem para nos tirar dessa terra, para nos levar para morar com ele. E o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus, é a maior promessa que a igreja tem. E quando será este dia? Mateus capítulo 24, versículo 36. Jesus escreveu, olhou para os seus discípulos e disse: porém, daquele dia, que dia? Este momento tão esperado. Ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E assim como foi nos dias de Noé, no dia anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O que Jesus estava querendo dizer aqui, o momento, ninguém sabe. A hora exata, ninguém sabe. Nem se juntassem todos os cientistas, todos os computadores, todos os pensantes dessa terra se reunissem para descobrir o dia, não achariam o dia. Mas a igreja de Jesus não sabe o dia, não sabe a hora, mas ela acorda dizendo Maranata. Ela caminha dizendo Maranata. Ela vem para a igreja adorar e ela adora dizendo Maranata. Nós esperamos Jesus, não é amanhã, nós esperamos Jesus agora, nesse exato momento, porque a qualquer momento, talvez não termine este culto e a trombeta toque, Jesus volta para nos buscar. O arrebatamento da igreja é uma realidade. O arrebatamento da igreja é uma realidade. Jesus, ele vai voltar para buscar você. Jesus, ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, a sua eleita, aquela que ele comprou com o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Jesus, ele breve virá. Eu vim aqui essa noite dizer para você que Jesus, ele vai vir. Jesus, ele voltará. Quando você liga a televisão, noticiário, rádio, ou mesmo quando você anda pelas ruas, tudo nos mostra que Cristo já vem. E a igreja grita como uma noiva: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, quando esse momento tão esperado, esse momento que Paulo falou aí, o momento mais desejado da igreja acontecer, talvez você vai estar dentro do seu carro dirigindo ele.
a trombeta vai tocar e Jesus vai te tirar de lá, vai te levar. Talvez você vai estar lá na empresa trabalhando, Jesus vai tocar a trombeta vai soar, Jesus vai tirar você de lá e vai levar para morar com Ele. Nada vai ser capaz de prender a igreja aqui. Quando Jesus voltar, os salvos subirão com Ele. Quando Jesus voltar, a sua igreja subirá com Ele. Mas a pergunta que eu faço a você é: a esperança da salvação ainda arde no seu coração? Você ainda almeja o céu? Você ainda almeja a eternidade? Por mais que as coisas dessa vida sejam boas, por mais que viver nessa terra seja bom, Deus não nos chamou para ficarmos aqui. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Caminhamos no mundo, mas o mundo não nos pertence. A Bíblia diz: estai no mundo, mas o mundo não sois de vós. Jesus voltará para nos tirar dessa terra. E Jesus me trouxe aqui para dizer: acorda, porque o arrebatamento da igreja está aí. Jesus, Ele virá. Foi por isso que Jesus te trouxe aqui essa noite, para dar uma injeção de ânimo na tua alma e dizer: continua caminhando, continua caminhando. Foi por isso que Jesus te trouxe aqui essa noite, para dar uma injeção de fervor na tua alma, para dizer a você: continua caminhando, continua caminhando. Todos nós, quando aceitamos Jesus, a Bíblia diz que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Talvez no meio da jornada a cruz pesa, talvez no meio da jornada a cruz machuca. E quantas vezes você olhou e disse: Senhor, eu não estou suportando o peso da cruz, eu não estou aguentando o peso da cruz. Mas eu vim aqui dizer para você: continua carregando a cruz, tem uma coroa de glória te esperando, continua carregando a cruz. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que o céu é melhor, o céu é melhor, o céu é melhor, o céu é melhor, o céu é melhor. Não há nada que se compare ao céu. O céu é melhor. O céu é... Por que o céu é melhor? Porque Jesus está lá. O céu é melhor. O céu é melhor. No céu a tristeza não entra. No céu as lágrimas não existem. No céu não há dor, não há pranto, não há morte. A enfermidade não alcança lá. No céu é lugar de delícias eternas. O céu é a habitação do Altíssimo. O céu é morada do Senhor Jesus. No arrebatamento da igreja, quando Jesus nos tirar dessa terra, o mundo vai sentir saudade da igreja, porque nós temos em nós o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo de Deus. E quando o arrebatamento da igreja acontecer, Jesus nos tira dessa terra, e a igreja some deste mundo e vai deixar saudade. Talvez alguém vai passar aí na frente e vai dizer: nunca mais se ouviu um hino, nunca mais se ouviu uma palavra nessa igreja. Cadê os crentes? Cadê o pastor? Cadê a pastora? Cadê os irmãos daqui? Eles não estarão mais aqui. Eles estarão com o Senhor na eternidade. E o inimigo, sabendo disso, ele quer implantar no nosso coração, no nosso ouvido, muitas das vezes, que assim está bom, desse jeito está bom. Mas quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós vemos que tudo nos mostra que Cristo já vem. E como eu disse e repito aos irmãos, talvez não termine esse culto e Jesus volta para buscar a sua noiva, e você faz parte dela. Breve Jesus vai voltar para nos buscar, e quando esse dia chegar, nós nos encontraremos nas mansões celestiais. Quando Jesus tirar a sua igreja da terra, o mundo vai entrar em colapso. O pai vai procurar o filho vai procurar o pai, a mãe vai procurar a filha vai procurar a mãe. Vão entrar dentro dos hospitais procurando, mas não vão encontrar. O desespero vai ser uma realidade. E um dos maiores sinais de que a vinda de Jesus está mais perto é a apostasia. O que é a apostasia? É o abandono da fé. Aquele irmão, aquela irmã que um dia serviu conosco, um dia também fez parte desse exército, decidiu abandonar tudo, decidiu largar tudo e viver a sua vida como bem quis. Apostatou, abandonou a sua fé. O maior sinal da vinda de Jesus é a apostasia. E nunca vivemos um tempo em onde a apostasia
sido uma realidade. Sim ou não? Mas eu vim aqui essa noite dizer que breve Jesus virá. Aleluia. Quando Jesus tirar a sua igreja da terra, a igreja vai encontrar com o Senhor dos ares. O apóstolo Paulo escreveu como vai ser esse momento. A trombeta toca primeiro aqueles que morreram em Cristo, porque todo salvo, toda pessoa que aceita Jesus e ele morre, ele não vai para o esquecimento. Toda pessoa que tem Jesus, que um dia aceitou Jesus como o único, suficiente Salvador, quando ele se encontra com a morte nessa vida, ele fecha os teus olhos aqui, mas é recebido no paraíso. Aleluia. No dia do arrebatamento, quando a trombeta tocar, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que partiram dessa vida com Jesus, ressuscitarão primeiro. Aí depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados juntamente com Ele nas nuvens do céu. Vai ser o momento mais glorioso da igreja. Vai ser o momento mais esplendoroso da igreja. Quando a igreja chegar nas nuvens do céu, e eu ver o irmão Pedrinho, e eu ver a face dos irmãos, e eu olhar nos teus olhos e dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. O mundo está em colapso, mas a igreja está com Cristo nas nuvens do céu, e Jesus dizendo: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Vinde os benditos de meu Pai. Oh, aleluia. O que acontece quando Jesus arrebatar a igreja? O anticristo vai se manifestar, porque até agora tem o espírito do anticristo, mas ele ainda não se manifestou. Mas quando a igreja for tirada dessa terra e o Espírito Santo com ela, o anticristo vai se manifestar. 7 anos dividido em 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de perseguição. Enquanto a igreja passa pela grande tribulação, enquanto o mundo passa pela grande tribulação, a igreja está nos braços de Jesus. Enquanto o mundo passa pela grande tribulação, a igreja está sendo recebida por Cristo nas nuvens do céu. O mundo está passando pela grande tribulação, 3 anos e meio de uma falsa paz. A Bíblia diz que a igreja é levada a um lugar chamado Tribunal de Cristo. E o texto que eu li aos irmãos: seres firmes e constantes, sabendo que a vossa obra tem uma recompensa. No tribunal de Cristo será o galardoar de Cristo a sua igreja. Toda obra feita pelo reino, toda obra feita por amor a Cristo vai ter uma recompensa. A tua obra tem uma recompensa, o teu trabalho tem uma recompensa, as tuas mãos na obra do Senhor tem uma recompensa. A Bíblia diz que nós seremos levados ao tribunal de Cristo enquanto o mundo está na tribulação. E ali o Senhor nos recompensará pelas nossas obras, pelo trabalho feito na obra do Senhor. Depois do tribunal de Cristo, a igreja é levada para as bodas do Cordeiro. E a noiva, que agora não é mais noiva, é esposa do Cordeiro. Ela vai se assentar numa mesa que vai do Oriente ao Ocidente sem fim. E quem estará naquela mesa? Eu vou estar naquela mesa. Você vai estar naquela mesa. E eu quero olhar na tua face e dizer: valeu a pena, meu irmão, valeu a pena, minha irmã, valeu a pena, jovem, valeu a pena, valeu a pena. Nessa mesa estarão miríades e miríades de salvos de todo o universo. E de repente alguém vai servir aquela mesa. Mas quem vai servir aquela mesa não é nenhum dos discípulos, mas é o próprio Jesus. Jesus vai chegar até você e vai servir você naquela mesa. E toda lágrima terá valido a pena, toda luta terá valido a pena. Foi isso que o apóstolo disse, que a nossa leve e momentânea tribulação, ele classificou leve e momentânea, produzirá em nós um peso de glória excelente. O que Paulo está falando é da eternidade. Vai valer a pena cada lágrima, vai valer a pena cada renúncia, vai valer a pena cada sacrifício, vai valer a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena dizer não ao pecado, vai valer a pena resistir às tentações, vai valer a pena as madrugadas de oração, vai valer a pena a renúncia do mundo, vai valer a pena ser chamado de bobo, de boba, de quadrado, vai valer a pena. Naquele dia Jesus vai dizer: valeu a pena. Vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai.
Quando a igreja está na glória com Cristo, nada mais importa, porque agora a noiva não é mais noiva, é esposa do Cordeiro. E o Cordeiro vai dizer: agora você é minha esposa. Os anjos olhando aquela reunião e dizendo: quem é ela? E Jesus dizendo: esta é a noiva, é a esposa do Cordeiro, aquela que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia. Jesus breve virá. E o que eu faço? Mantenho aceso a minha lamparina. E o que eu faço? Ando preparado. Porque para subir na vinda de Jesus não precisamos nos preparar. É momento de estarmos preparados. Precisamos andar preparados. Precisamos acordar preparados. Precisamos viver preparados para este dia. Porque queira você ou não, Jesus ele virá. Queira o inferno ou não, Jesus virá. Queira alguém ou não, Jesus ele virá. E ao soar da trombeta, Jesus vai tirar a sua igreja dessa terra, e nos encontraremos com ele no céu de glória. E a Bíblia diz que ali não haverá morte, ali não haverá choro, ali não haverá tristeza, ali não haverá angústia. Ali a morte não vai passar e nem vai ter poder mais sobre nós, porque tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Vai valer a pena, meu irmão. Suporta a tua cruz. Vai valer a pena, minha irmã. Suporta a tua cruz. Aguenta esta aflição. Suporta esta provação. Não larga de Jesus por nada. Agarre os pés da cruz. Não saia de Jesus. Permaneça em Cristo Jesus. Daqui a pouco nós vamos voltar para casa. Daqui a pouco a trombeta vai tocar e nós vamos encontrar o Senhor nas nuvens do céu. Vai valer a pena. Se coloca de pé. Aleluia. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 3, do versículo 20 ao 21, dizendo: mas a nossa cidade está no céu, da onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, escreveu: não temos aqui uma cidade permanente, mas esperamos a futura. Apocalipse, no capítulo 21 e 2, João viu a cidade santa, ele viu a nova Jerusalém, a cidade de Deus, e é para lá que nós vamos. Você é um cidadão do céu. O céu te espera. O céu é o teu endereço. O céu é a tua morada. Suporta, vença o pecado, vença a aflição, vença o mundo, porque o céu nos espera.